Boa noite, queridos, graça e paz. Tudo bem com você? Sabe que enquanto cantávamos agora, enquanto louvávamos, me veio muito claro aquela passagem, me veio a imagem de lá do profeta, quando ele confronta os profetas de Baal, quando ele restaura o altar e desce fogo do céu nesse altar. E é queimado o sacrifício. E o sacrifício nessa noite é a racionalização, os questionamentos. Isso me veio tão claro ao coração. Aleluia. E nessa noite nós vamos continuar a falar sobre as manifestações do Espírito. Aleluia. O mover sobrenatural do Espírito. Sabe que desde aquela terça, acho que 2 ou foi 3 terças atrás, na reunião de homens, que me veio aquele texto lá de 1 Crônicas, onde Davi fala para Salomão: ei, bota a mão na massa, ei, trabalha, ei, tem algo para ser feito na casa do Senhor, tem algo para ser feito, tem algo para ser desenvolvido. E hoje à tarde, enquanto eu orava, me veio uma clareza muito grande ao coração, me veio uma autoanálise muito grande, porque às vezes podemos ouvir isso, eu mesmo, enquanto ouvia isso do Senhor, pensava, mas eu já estou com a mão na obra, eu já estou fazendo algo. E aí eu quero que você vá comigo para Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3:1. E agora eu estou entendendo por que esse texto, porque vai bem de encontro ao sacrifício do racional. Gálatas 3:1 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estais desejando agora vos aperfeiçoar por meio de um mero esforço humano. Não é só o fazer para Deus. Fazer para Deus com um esforço humano vai ter um resultado? Claro que vai. Porque nós estamos nos esforçando e estamos tendo resultado. A gente viu aqui, 2 violeiros, olha só, meu Deus do céu. E existe um esforço humano para se desenvolver cada vez mais. Mas se depender, eu vou dizer para vocês dois, se depender só do esforço humano, vocês dois estão lascados. Porque tem um sobrenatural de Deus que capacita e faz ir além, e faz trazer o resultado daquilo que o esforço humano não dá. Porque o nosso esforço humano tem um resultado limitado. Mas aí a gente vê o profeta dizendo: não por força nem por violência, mas pelo Espírito. A gente vê Deus dizendo que Deus pode fazer, Deus vai fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, é segundo o seu poder que opera em nós. É um poder que opera em nós, não é o esforço humano. Não é o esforço humano. E hoje eu me questionei muito de quanto tempo eu tenho perdido no esforço humano. Porque o racional hoje, pelo menos o meu, ele foi sacrificado. Os questionamentos meus foram sacrificados. E eu estou dando total liberdade ao Espírito de Deus. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. Um texto que lemos na terça passada. E precisamos entender. A gente vê Jesus dizendo, lá em João 14, não abri, eu vou só parafrasear em João 14, Jesus dizendo que nós faríamos as mesmas obras que Ele e ainda maiores. O esforço humano, o que é que o esforço humano faz? Faz com que a gente faça algo e se conforme, mesmo não sendo o mesmo que Jesus fazia. Mas as obras têm que ser iguais, pelo menos.
Como fazer essas obras? Atos 10:38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Ei, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela traz poder de Deus, para que a gente não haja só no natural, não haja só no mero esforço humano. Aí 1 Coríntios 12:1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. A versão da Bíblia amplificada diz: agora, a respeito dos dons espirituais, as concessões especiais de energia sobrenatural. A versão da Bíblia Viva diz: e agora, irmãos, quero escrever sobre as capacidades especiais que o Espírito Santo dá a cada um de vocês. Capacidades sobrenaturais que é dada a cada um, gente. A cada um é dada capacidades sobrenaturais. Antes de falar dessas capacidades, no versículo 12 desse mesmo 1 Coríntios, Paulo ele vai falar sobre capacitações sobrenaturais, vai falar dos 9 dons do Espírito, e ele termina dizendo no versículo 12: porquanto, assim como o corpo é só uma unidade e possui muitos membros, e todos os membros, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Quantas vezes eu já preguei esse texto, e não é errado pregar assim, mas me veio muito claro como é raso pregar assim, sobre somos um corpo e temos que fazer nossa parte, um na diaconia, um na mídia, um no louvor, um na igreja de crianças. Isso faz parte do corpo, mas o contexto é dons do Espírito, é dons que são dados a cada um, e como um corpo, cada um se move em algum dom, se move em algum aspecto. Pode ser que você já estava se movendo num dom e não percebia, ou tinha uma inclinação e não sabia o que era, mas eu sei que nessa noite você vai saber: meu Deus, Deus me capacita com algo, porque a gente precisa entender, e vamos ver que são 9 dons, e ninguém, a não ser Jesus, fluiu nos 9. Ninguém fluiu nos 9, a não ser Jesus. Por quê? Porque somos um corpo. De repente um vai ter um dom mais latente, outro 2, outro 3, mas é o corpo. Amém? Aí voltando para o versículo 4. E eu ia indicar depois, mas eu já vou indicar agora. Eita glória. Esse é de aço, esse é lá. É o meu, gente. Um livro do Rick Renner para indicação. Por que precisamos dos dons do Espírito? Você pode estar, por quê? Porque a gente olha para Atos, a igreja quando nasceu se movia em poder. Vê a história da igreja se movendo em poder. E por que hoje mudou? Não, está errado. Está errado. Versículo 4 diz: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades na maneira de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, não diz a alguns, diz a cada um é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Outras versões dizem é para um fim proveitoso. Aí o versículo 8 diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento. Gente, é o Espírito Santo que dá, não é um conhecimento e uma sabedoria natural, humana. Não é eu estudar e vou ter um conhecimento. Ei, é um conhecimento que vem do Espírito, e eu vou explicar mais. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, ou dom da fé. A outro, pelo único Espírito, os dons de curar. A outro, poder para operar milagres.
há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e há outro interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e a eles as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Quem distribui os dons? O Espírito Santo. Não é eu que escolho. Eu posso desejar, e a Bíblia diz: deseje e vem, mas não é agora vou fluir no dom de profecia. Toquei o botão, pronto, vou lá. Não, não é assim. É quando o Espírito ele manifesta, é quando o Espírito impulsiona. E o irmão Reagan, ele separa a título de estudo, tá, gente? Não é a Bíblia que separa, é só a título de estudo, como se quando você estuda escatologia, você separa temas. Ele separa em 3 grupos. São 9 dons divididos em 3 grupos. São 3 dons de poder, 3 dons que fazem algo: o dom da fé, o dom de milagres e o dom de cura. Poder, algo acontece e se manifesta. Existem 3 dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. É revelado algo que não se sabia. Me veio a imagem agora do chá revelação que está na moda, né? Não se sabe qual é o sexo da criança e se revela. Dons de revelação é para revelar algo que pode estar escondido, pode estar sem saber, pode estar ali dentro, e Deus traz a revelação. E tem os 3 dons vocais que falam algo, que são línguas, interpretação de línguas e profecia. Aí eu vou falar agora para você do dom da fé. O dom da fé é um dom do Espírito, não é a fé que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, em Romanos 12:3 diz que cada um recebeu uma medida de fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo recebeu uma medida de fé quando nasceu de novo. Pode estar agindo ou não. Pode estar colocando a fé em prática ou não. Pode estar enterrando a semente ou não. Mas todo mundo recebeu a fé. Mas existe o dom da fé, uma manifestação do Espírito, que é algo que vem além, é algo que impulsiona para mais. É como o apóstolo Paulo, quando estava pregando e tinha um coxo, um paralítico, e o Espírito impulsionou ele, disse: levanta. E levantou. É algo que vai além. Não é apenas a gente saber que a pessoa precisa de oração para cura e nós oramos e pronto. Eu me lembro demais lá em Caxias, eu acredito que eu já falei isso aqui outras vezes, onde eu ministrando na igreja de crianças para uma criança sobre cura, e aquela criança vem de muleta, de botinha, e eu oro por ela sem sentir nada, sem ter nenhuma inspiração no coração, mas orei porque Marcos diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, e aquela criança foi curada. Mas existem pessoas que fluem nesse dom da fé, onde vem algo dentro assim da pessoa, e a pessoa age com um poder maior. Pode ser que você durante o louvor vai estar aqui e Deus vai agir dentro de você para você orar por uma pessoa. Você vai sentir aquilo dentro assim: meu Deus, é para eu orar por aquela pessoa. A vergonha vai bater, a cabeça vai começar a pensar milhões de coisas, mas é Deus impulsionando. E os dons do Espírito, geralmente, eles não agem um individual, agem juntos, porque o dom da fé opera e o da cura também pode operar junto. O dom da fé é algo que brota dentro de você e você vai logo para curar, você vai fazer. Eu lembro quando eu e a Aninha, a gente veio de Olinda para Caxias do Sul, para mim é claramente que o dom da fé estava em operação, porque eu tinha uma informação no coração para ir para um lugar que eu não conhecia, não sabia, mas tinha aquilo forte no coração, e era uma fé tão grande que a gente vai pronto e não tem... O racional não conseguia nem pensar. Era o dom da fé em operação. Então fique atento, porque pode ter momentos que Deus vai falar algo ao seu coração, que você vai desejar fazer algo assim, você diz assim: meu Deus, é o Espírito Santo operando. É o Espírito de Deus te dando força, te dando poder. A Bíblia também fala desse dons de curar, e essa palavra curar que o apóstolo Paulo usa aqui,
É a palavra que dá a ideia de um tratamento médico. Um dom que vem sobre a pessoa e começa a agir na pessoa para que a cura seja manifesta. É quando Jesus, os leprosos vêm até Jesus e Jesus diz: ó, vá, se apresente e... Eles pediram cura e Jesus disse: vai e se apresente ao sacerdote. E no caminho, aquilo ali já estava agindo neles e trouxe cura. É algo que foi acontecendo no caminho. De repente é você dar como é que se diz? Um comando para uma pessoa. Chegar para uma pessoa que está com a perna, que isso eu já vi acontecer muito. A pessoa está com a perna meio entrevada, não consegue mexer direito. E você, ousadamente pelo Espírito, vai dizer assim: vai, anda que Deus está contigo. E a pessoa começa a andar, daqui a pouco está andando normal. O dom de cura operando, algo agindo no corpo da pessoa, e quando ela toma uma atitude, faz. Percebe que os dons do Espírito nos fazem fazer algo, nos fazem nos mover. Não é dom para ficar parado, é dom para fazer. Porque eu geralmente falo para você que na hora do louvor é aquela hora que você fecha os olhos, levanta as mãos, porque é uma conexão com Deus e é um ambiente muito propício para o Espírito se mover, gente. Muito. Enquanto a palavra está sendo ministrada, a palavra tem a primazia. Deus, ele não é um Deus de confusão. Durante a palavra, ele não vai usar alguém para se mover e fazer algo e causar. Não funciona assim. Mas antes da palavra, depois da palavra, o Espírito se move. Pode ser que o pregador, eu ou outro que esteja aqui durante a palavra, venha uma inspiração e a gente faça algo naquele meio, mas nunca algo que fica brigando com a palavra. Tem também o dom de operação de milagres. Operação de milagres é quando as leis naturais, elas perdem o poder, gente. O que foi Jesus andando sobre as águas? Rapaz, operação de milagre. De repente vir um desejo no seu coração para fazer algo, você diz assim: isso é loucura. Mas você faz e você vê que nenhum mal aconteceu. Operou milagre. Deus agiu através de você. Operação de milagre mostra a multiplicação dos peixes e pães. Naturalmente, as leis naturais, um peixe não se multiplica a não ser pela reprodução, gente. Eu lembro, assim que eu me converti, minha mãe me contando que foi ter uma outra igreja que assim que a gente se converteu, a gente fez parte dela, que ia ter um chá de mulheres, e aí compraram um bolo para dar para as mulheres. E tava lá, daqui a pouco, eu não lembro exatamente, mas assim, veio mais do que o dobro das mulheres que era para vir. E minha mãe e outra que estava cortando o bolo e entregando, disse assim: não vai dar. E elas cortavam e aquele bolo não diminuía. Cortava e o bolo diminuía, cortava e o bolo diminuía. Gente, eu só quero dizer uma coisa para você: crente tem fé. É não, Gabriel? Sendo que Gabriel passou por uma dessas esses dias aí. Uma multiplicação extraordinária. Aleluia. E aí tem a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é uma revelação dada por Deus e sempre vai apontar para o futuro. Ser o pastor é uma das coisas que, quando eu entendi que meu chamado era pastoral, quando eu fiz o Rema lá em 2014, quando eu tive a matéria, a última matéria do Rema, Jesus, do primeiro ano. Ministério de Socorros não. Ministério prático, sim. Ministério prático, que vai falar de todo o ministério, vai falar dos 5 dons ministeriais. E o professor explicou tão bem que na vida de um pastor, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria é algo que flui. Naquele momento eu comecei: Senhor, o Senhor manda eu orar, eu buscar os melhores dons. E os melhores dons para mim, para o meu ministério, é palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Senhor, eu desejo isso. E eu orava, e eu orava, e eu orava. Quando eu vi isso, começou a fluir. Palavra de sabedoria, ela aponta para o futuro. E, gente, um dom do Espírito, ele não é aquela manifestação que vai mudar o seu jeito, que vai mudar a sua voz,
que vai mudar. Não, agora o Espírito está operando e aí muda. Não, gente. Deus usa a gente do jeitinho que a gente é. A Bíblia fala que quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Às vezes Deus está se movendo, o dom está acontecendo, mas a gente não está vendo uma voz diferente, não está sentindo arrepio nem nada. Aí perde aquilo que Deus está fazendo. Mas Deus, Ele está agindo. Palavra de sabedoria, ela aponta para o futuro, uma percepção de algo, um fragmento da sabedoria de Deus. A gente vê lá em Atos 27, quando o apóstolo Paulo, um pouco antes de naufragar, Deus fala para ele: ninguém vai morrer. Uma sabedoria de algo futuro que veio ao coração de Paulo. Muitas vezes eu vou orar por alguém. Quando eu vou orar por alguém, eu começo a falar algumas coisas que não é o raciocínio do pastor. É algo que vem sobre aquela pessoa, para o futuro daquela pessoa, para algo que Deus tem. Por exemplo, no culto do pastor Josias aqui, pastor Josias ministrando várias pessoas, ele falou coisas sobre o futuro das pessoas, sobre dons, sobre algo. É Deus trazendo algo que vai confirmar o que está no coração. Entenda, Deus nunca vai trazer algo que não está no seu coração, algo que é diferente do que Deus tem falado. Deus não é Deus de confusão, gente. Deus, Ele vai trazer algo sobre o futuro. Às vezes a pessoa está pedindo uma resposta: o que é que eu faço? Que decisão eu tomo? E chega num culto e Deus fala. Por exemplo, no culto do pastor Josias, teve uma pessoa que entrou aqui dizendo assim: Deus, eu sei que um dia tu me chamou, mas eu errei tanto que eu não sei se o Senhor quer mais algo para mim. A pessoa entrou pensando nisso, gente. Pastor Josias, quando colocou a mão na pessoa, disse: Deus está dizendo hoje para você que está restaurando seu ministério, que aquilo que Ele falou outrora voltou. O Josias não falou isso para outro, falou exatamente para aquela pessoa. Uma palavra de sabedoria sobre o futuro da pessoa. Diz: opa, Deus está falando comigo, Deus está confirmando através de outro. Palavra de conhecimento é sobre presente ou passado. Palavra de conhecimento, você vai orar por uma pessoa, por cura, e na hora vem aquela percepção: essa pessoa está em pecado, ela precisa se arrepender primeiro. Porque se a pessoa está em pecado, não quer largar, e a gente vai orar por cura, não acontece, gente. O pecado faz separação. E aí vem a palavra de conhecimento para você poder dizer: por acaso você está passando por algum... Não é? O Luciano Subirá, ele explica muito bem isso. Quando vem uma inclinação no coração, você não vai chegar a pessoa: e é isso, é isso, é isso, é isso. Você vai com calma, você chega: por acaso você está passando por isso? Por acaso me veio a impressão no coração, está acontecendo isso na sua vida? Rapaz, o poder de Deus está agindo, aquela pessoa vai ser constrangida. Ela vai falar, ela vai se abrir, ela vai se arrepender. Eu lembrei hoje, há anos atrás, acho que em 2017, eu lá em Frederico ministrando. Ao final, uma mulher veio à frente para eu orar por ela, e ela orando, ela querendo fortalecimento, que era uma mulher que ela estava saindo das drogas, ela tinha entregue, eu nem sabia naquela hora, mas ela tinha entregue a vida para Jesus numa quinta passada, fazia 8 dias, e ela estava assim, percebendo o corpo dela, querendo voltar para antigas práticas, mas no coração dela, eu não quero. Ela ora por mim, na hora me veio: você precisa ser batizado com o Espírito Santo. É o que você precisa para hoje. Não é simplesmente uma oração minha para que você seja fortalecido. O fortalecimento que você precisa é batismo com o Espírito Santo. Expliquei rapidinho, uma pessoa, eu não sabia. É bom quando a gente não sabe, porque aí é nosso racional. Lembra do racional que eu disse que a gente tem que queimar? Eu não sabia nada disso, eu expliquei. Eu mal coloco as mãos naquela mulher. Aí eu vi: meu Deus do céu. Depois eu fiquei sabendo da história. Mas uma impressão, algo que Deus fala no coração. Você pode de repente estar conversando com um colega de trabalho, está conversando com um parente, está conversando com uma pessoa aqui na igreja, e vem uma impressão sobre a pessoa, que ela de repente está passando por algo. Não é a pessoa estar de cara feia ou cansada e você ir pescar, saber o que é que está passando. Às vezes a pessoa você nem sabe o que a pessoa está passando, e vem a impressão, e o que é que você faz? Chama a pessoa de lado: Gabriel, rapaz, estou com a impressão no meu coração, tu pode estar passando por algo assim. Se a pessoa disser: não estou, pronto, passou, deixa para lá, anda, faz outra coisa.
Eu me lembrei também, você já deve ter me ouvido falar aqui, de uma vez onde eu estava divulgando o rema lá em Farroupilha, num show gospel. Estava lá naquele show gospel, divulgando o rema, passa um rapaz por mim e me vem uma palavra no coração: pastor. Fiz, meu Deus, tá, pastor, mas e aí? Tu tá falando? Lembra, é para um fim proveitoso. Deus não vai dizer algo pra gente guardar. Pode ser pra gente orar, mas também muitas vezes pra gente falar. E o que foi que eu fiz? O irmão Reagan explica muito bem isso no livro Língua Depois de Pentecostes. A oração em línguas é as portas para o sobrenatural, gente. Me veio a impressão sobre a pessoa, eu deixei a Aninha, deixei o pessoal, tudo que eu estava dizendo, gente, vou dar um espacinho aqui para trás, tá? E comecei, para eu poder ficar mais sensível e saber o que Deus estava falando. Depois, quando aquele jovem passou, eu chamei ele, comecei a falar, no final ele disse: antes de eu sair de casa, minha avó disse exatamente as mesmas coisas que você disse. Como é que eu sabia? Não tinha como saber, gente, mas o Espírito Santo sabia. Eu te inspiro para, durante o louvor, Deus falar algo no seu coração, mandar dar um abraço, você fazer, você sentir uma nota no coração, não ficar aguardando, mas se mover. Eu me lembrei hoje também de um pastor que veio do Rio Grande do Norte para o primeiro culto que teve em Frederico, quando eles recomeçaram tudo. E aquele pastor, eu um pouco assim, o pastor Ângelo aqui, aquele pastor pregando, ele olhou e disse: pastor Ângelo, esse pastor disse para você assim, assim. O cara no Rio Grande do Norte, uma semana antes eu tinha conversado com o pastor Ângelo algumas coisas, inspirado o coração dele para algumas coisas. E na outra semana, o cara que veio do Rio Grande do Norte falou toda a nossa conversa, gente. Uma palavra de conhecimento, algum fragmento de Deus. Para quê? Para engrandecer aquele homem? Não, para confirmar. Desde aquele dia o pastor Ângelo não foi mais o mesmo. Desde aquele dia ele disse: opa, tá bom, meu racional está dizendo não é para mim, não vou pastorear, não tenho jeito. Mas o Espírito Santo está dizendo: é para você, se mexa. Desde aquele dia ele disse: opa, pronto, tá bom, posso não estar entendendo como, mas Deus está falando, eu vou obedecer. E quantas vidas estão sendo transformadas lá? A Bíblia fala do dom de discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos pode ser em algumas pessoas de literalmente ver um demônio, gente. De literalmente ver. Outras é só uma percepção. Tem uma influência errada aí. Eu geralmente, eu nunca vi demônio, mas algumas vezes já me veio de estar conversando com uma pessoa e vir no coração: isso aí está sobre um espírito de prostituição. Essa pessoa está sobre um espírito de avareza. Essa pessoa está sobre um espírito aí, muito provavelmente de fornicação. Vem uma impressão. E o que é que a gente faz? Repreende. Se for uma pessoa que você percebe que o Espírito Santo está dizendo: larga isso que está influenciando você para esse lado. O irmão Reagan mesmo conta que uma vez foi orar por uma mulher que estava muito opressa, com ansiedade, com um monte de coisa, e quando foi orar por ela, viu um macaco do lado do coisa dela. E ele disse: saia em nome de Jesus. E aquele demônio falou para ele: saio não, porque ela não quer que eu saia. E ele pergunta para a mulher: você veio aqui para orar, mas eu estou percebendo uma influência sobre sua vida, e essa influência está dizendo que você não quer que ele saia. E a mulher disse: é porque eu fico sabendo das coisas das pessoas. Uma influência. Às vezes está algo sobre a pessoa e a gente está no natural, agindo no natural, aconselhando só no natural. Mas se tiver uma influência, é necessário falar com a influência. O exemplo de Jesus, a gente vê Jesus orando por cura, pessoas vindo e Jesus dizendo: seja curado. Pessoas vindo, Jesus cuspindo, fazendo barro, colocando no olho, sendo curado. Mas algumas pessoas, Jesus disse assim: espírito de enfermidade, saia. Porque nem toda doença é só natural. Tem doenças que existe um espírito de enfermidade sobre a pessoa. E enquanto não mandar sair, não sai. Ah, pastor, então o que é que eu faço? Tem alguém doente. Tem alguém doente, não veio nenhuma impressão no seu coração? Não inventa. Entenda, quando o espírito se manifesta, vem uma clareza dentro. Vem uma impressão dentro. Porque o espírito fala dentro de nós, gente. Fala com o nosso espírito. Tenha variedade de línguas. E é importante entender que variedade de línguas não é a nossa língua do devocional.
A grande confusão muitas vezes está aí, achar que variedade de línguas e línguas para o devocional é a mesma coisa. Ontem mesmo eu estava lá em Chapecó conversando com uma aluna e ela me falando sobre isso. Eu falei assim, meu Deus, Deus é perfeito demais, porque eu vou ministrar sobre isso amanhã e está vindo um exemplo hoje. Ela dizendo que ela, desde que leu sobre o dom de variedade de línguas, ela tinha algo no coração que ela desejava. Ela desejava isso, mas não sabia como. Até que ela começou a perceber que uma coisa é quando ela está no seu devocional, exercitando sua fé. Outra coisa é quando Deus impulsiona ela de um jeito, daqui a pouco ela está orando em línguas com palavras que ela geralmente não usa. É algo que brota assim, algo que vai além. Variedade de línguas. E geralmente variedade de línguas é acompanhado de interpretação de línguas. Aqui eu estava lembrando hoje, se eu não me engano, uma vez, ano passado, eu lembro que a Rose estava cantando aqui, e daqui a pouco ela fluiu assim numa variedade de línguas, e quando eu subi eu comecei a falar aquilo que Deus estava querendo comunicar através dela. Eu não disse, eis que te digo, não. Quem estava percebendo, percebeu que era algo inspirado. Quem estava mosqueando, ficou, não recebeu o poder de Deus. Interpretação de línguas. Você vai ver durante o louvor determinados momentos que de repente alguém aqui no louvor ou alguém aí vai se mover em línguas de um jeito diferente. Quem está perto percebe uma presença diferente, fica, meu Deus, o que é isso? É Deus querendo comunicar algo sobrenatural. Deus querendo falar algo sobrenatural. E isso se manifesta como profecia, gente. O que é profecia? É Deus falando, é Deus trazendo uma situação de futuro, é Deus. Eu lembro naquela vez, geralmente eu não me lembro, e isso faz tempo, mas hoje eu me lembrei, me veio muito claro. Naquele dia, quando a Rose começou, que eu comecei a falar sobre que Deus estava com ciúmes. Estava com ciúmes, e a Bíblia fala que o Espírito Santo ele sente ciúmes, que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Que o Espírito ele está com ciúmes de pessoas que estão tão envolvidas no mundo e no racional que estão esquecendo o Espírito. Algo que Deus falou, eu não tinha noção disso, não sei nem quem era, mas algo que veio inspirado por Deus, dom de profecia. A gente vê isso, por exemplo, em Isaías 53. O profeta profetizou sobre algo que ia acontecer 700 anos depois. Meu Deus do céu, 700 anos depois, alguém se levantou e falou sobre algo que ia acontecer. Mas a gente também vê em Atos, o profeta falando sobre uma fome que viria. Eu falei isso no culto passado. Profetizou sobre uma fome que viria. E o que é que as pessoas fizeram? Se reuniram. Opa, vamos se reunir, já vamos juntar dinheiro aqui para ajudar os irmãos. Profecia vai vir para nos inspirar. Opa, vai acontecer algo. Eu não sei se você sabe, mas tem uma palavra profética sobre nossa igreja. Ano de restauração, ano de restituição, ano de colheita. O ano não acabou. Alguns estão experimentando, outros ainda vão experimentar mais, mas aí uma palavra profética foi lançada. E qual é a minha parte? Senhor, eu sei o que tu falou. Obrigado, Senhor. Mesmo diante das tempestades, esse barco pode parecer até que vai naufragar, mas vai todo mundo viver, vai ter sobrenatural, vai ter provisão, vai ter cura, vai ter milagres, vai ter mover do Senhor. Não sei como, Pai, mas uma palavra foi liberada pelo Senhor. Uma palavra foi liberada pelo Senhor. E eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios 14. Eu preciso te mostrar uma coisa aqui sobre profecia. 1 Coríntios capítulo 14. Coríntios capítulo 14, versículo 1, diz assim, ó: segui o amor e exercei com zelo os dons espirituais. Quem aqui sabe que é para andar em amor? Todo mundo sabe.
mas junto a andar em amor, deve-se ter um zelo para exercer os dons. Se você não sabe, Senhor, eu não sei que dom eu tenho, não sei aquilo que o Senhor compartilha comigo, eu te inspiro a partir de hoje começar a orar. Senhor, como o Senhor quer se mover através de mim? Qual o dom o Senhor quer fluir através de mim? Porque outrora eu não sabia, gente, eu não tinha ideia disso. Mas quando o entendimento veio, eu fiz, opa, vou começar a orar. É aquela questão, provar e veja que o Senhor é bom. Comecei a orar, começou a se manifestar, começou a acontecer. E gente, eu comecei a pastorear mesmo, de fato, aqui em 2020, desde 2014 que eu fluía nisso. Passei 6 anos sendo um diácono, sendo um professor da igreja de crianças, mas durante o louvor, atento, Senhor, estou aqui para te louvar e te engrandecer, mas se o Senhor quiser me usar e através de mim, estou aqui, estou à disposição. 1 Coríntios 14:1, sim, segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom da profecia. Por que o dom da profecia? Porquanto quem se expressa em língua estranha não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Entretanto, quem profetiza o faz claramente, para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, no nosso meio, ele vai dizer mais depois, a oração em línguas é boa, mas é melhor profecia, porque a oração em línguas é você e Deus. É você, é eu me edificando com Deus, eu conversando com Deus, é a oração perfeita. Mas no nosso meio, quando a profecia vem, ela vai trazer uma palavra, vai trazer um direcionamento de futuro para todos. E a profecia, ela edifica, encoraja e consola, gente. Toda profecia tem que ter essas 3 coisas. Eu já vi pessoas profetizando sobre as outras, como diz o irmão Reagan, mão vazia em cabeça vazia. É só barulho. É só para trazer, para que os outros digam, meu Deus, como é espiritual. Mas não traz encorajamento. A profecia, ela precisa encorajar. Precisa haver uma palavra que vai dizer assim, opa, eu vou começar a agir dessa forma. Opa, Deus está me chamando para isso, eu vou começar a agir, vai me edificar, eu vou dizer, rapaz, é Deus falando comigo, eu percebo que eu estou sendo construído por dentro. Ela traz consolo, gente, traz aquela tranquilidade de você obedecer a Deus. A profecia, ela edifica, consola e exorta. Se chega alguém para o Gabriel, Gabriel, eis que te digo, Gabriel, e assim, vai dar tudo errado. Rapaz, pensa na profecia que trouxe consolo. A gente vê o apóstolo Paulo, antes de ir para as viagens missionárias, o profeta Ágabo dizendo, tira o cinto, mas vai acontecer isso contigo. Aquilo trouxe uma confiança para Paulo, ei, eu vou fazer, pode até acontecer algo ruim comigo, mas Deus está me chamando para fazer. Mesmo que eu seja preso, mas Deus está me chamando para fazer. Trouxe uma certeza que era para continuar. A profecia, ela precisa desses aspectos. Ela precisa consolar, ela precisa encorajar e ela precisa edificar. Aí o versículo 4 diz, quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Versículo 32. Diz, o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas. Pode ser que venha a inspiração para você fazer alguma dessas coisas, mas o espírito vai estar sujeito a você fazer ou não, a eu fazer ou não. Não é o espírito vem e não tem controle. Rapaz, quem possui é o diabo. O Espírito Santo, ele instrui, ele mostra, ele tenta. Da mesma forma, pode ser que durante o culto você comece a ter impressão no coração, mas enquanto a palavra está ministrada, a prioridade é da palavra. O que acontece? Acabou a palavra, corre para o pastor e vem dizer. Corre para o pastor e vem falar.
Sabe que muita gente tem esse receio. Ah, será que eu falo? Será que é de Deus? Como é que eu faço para romper isso? Você tem um pastor que você pode chegar: pastor, eu estou com essa impressão no meu coração, me veio isso, será que é de Deus? Sabe que o grande erro de algumas pessoas que profetizam é que não tem ninguém para olhar para elas e dizer assim: isso não vem de Deus. Aí você vê mover, vê é isso, é aquilo, e foi só barulho. Vamos lá para 1 Tessalonicenses e a gente vai encerrar com isso. Oh, glória a Deus, vai ter que ter outro culto para continuar. 1 Tessalonicenses 5,19. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, não? Tu não está em segunda não, será? Eu acho que está em 2 Tessalonicenses, porque 1 Tessalonicenses tem. Ou de repente está usando uma versão católica que às vezes não. Hã? A minha também. 1 carta Tessalonicenses 5. Qualquer coisa ela vai projetar aqui, aí também na versão King James. 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apagueis o fulgor do Espírito. Como apagar o fogo do Espírito? Versículo 20: não trateis com desdém, ou não rejeite as profecias. Olha só, quando eu rejeito uma profecia, quando eu rejeito uma palavra inspirada, o fogo do Espírito vai apagando. Quando eu escuto algo que é inspirado por Deus, mas eu olho assim: acho que isso é só coisa da cabeça do pastor. E na minha vida o fogo do Espírito, ó, E aí o versículo 21 diz: mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom. Quando alguém profetizar para mim, eu devo examinar. Eu devo ver se aquilo vem de Deus ou não. Primeiro, aquilo está no meu coração. Segundo, está em linha com a palavra. Deixa eu dar um exemplo que o pastor Tiago lá de Chapecó me contou, que eu ouvi ele falando esses dias. Pastor Tiago é o pastor da Verbo da Vida lá em Chapecó. Ele tem no coração dele muita clareza que ele está no lugar onde Deus quer e vai passar muito tempo ali. Ele é natural do Rio de Janeiro, mas já está em Chapecó há um tempo. E ele foi pregar em outra igreja. Chegou nessa igreja, pregou, foi uma bênção. Mas tinha uma pessoa naquela igreja que queria mostrar que era espiritual. E aí foi entregar uma palavra para o pastor Tiago. E disse: pastor Tiago, Deus está me dizendo que você não vai ficar muito tempo em Chapecó. Logo, logo Deus vai te levar para outro lugar. Tiago fez: amém. Disse: não recebi, porque o que Deus falou no meu coração é: eu vou ficar nesse lugar. O tempo que eu vou estar aqui, Deus está querendo expandir. Eu não vou sair. Mas o que acontece com pessoas imaturas, gente, muitas vezes quando recebe uma palavra dessa, a pessoa está passando por pressão, às vezes a pessoa foi acochada de um lado, chamada a atenção, aí ouve uma dessa: teu tempo aqui está acabando. A pessoa vai-se embora. E dá errado, porque não foi o Espírito de Deus. A gente deve julgar a profecia e reter o que é bom, não é julgar o irmão. Entenda, não é julgar o irmão. Pastor Tiago mesmo falou: esse pastor que falou isso é amigo meu, a gente continua sendo amigo. Eu só tenho cuidado com as profecias dele. Não escuto. Mas é um parceiro ministerial. É julgar a profecia, né? Ah, a Jéssica disse isso, olha, tá com uma intenção abençoada aí, ó. Tô entendendo. Não, acho que a irmã hoje, o vaso de barro estava muito na carne e acabou falando errado e pronto. Porque vai ter gente que vai errar, a gente vai errar, gente. Vai ter vezes que a gente pode falar alguma coisa e a pessoa diz assim: não é bem assim não. Crescimento, desenvolvimento. Isso mostra o quê? Preciso estar mais sensível, preciso buscar mais o Espírito Santo. Aí para finalizar, Efésios 5:18. Os dons são do Espírito. Tá, meu bem, me ajuda aí. Os dons são do Espírito. Efésios 5:18. Quanto mais sensível ao Espírito eu estiver, mais os dons vão fluir através de mim.
Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher, ou enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? É com o pastor orando por mim? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ei, eu fico cheio do Espírito Santo quando eu me junto com minha esposa, com meu filho, às vezes com os irmãos, e eu começo a cantar, eu começo a salmodiar, cânticos em português, mas cânticos no Espírito. Gente, tem um poder nos cânticos com o Espírito, que, meu Deus do céu, tem um liberar, é uma atmosfera. Eu estou me enchendo do Espírito Santo, louvando a Deus. Às vezes, estou me sentindo muito vazio de Deus. O que é que está faltando? Está faltando louvor, está faltando adoração, está faltando a oração em outras línguas, canção em outras línguas. Isso nos enche do Espírito. Isso faz o Espírito borbulhar, isso faz o Espírito transbordar. E o versículo 20 diz: cotidianamente dando graças a Deus. Rapaz, uma vida onde não tem gratidão, não tem Espírito, não tem enchimento do Espírito. Porque para eu ser cheio do Espírito deve haver uma gratidão cotidiana no meu coração. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar?